Olá, sejam todos bem-vindos a essa live maravilhosa. Eu vou começar a esperar as pessoas entrarem para que a gente tenha bastante gente chamando seguidores para ver o meu vídeo. Então sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Vou esperar entrar as pessoas para começar. Olá, Mari. Seja bem-vinda. Eu acho que agora todo mundo vai conseguir começar a entrar, porque o Insta tá chamando, né? Ele fica chamando os seguidores quando a gente faz uma live ao vivo. Oi, Jean, bem-vinda! Eu vou dar uns 5 minutinhos para que as pessoas consigam começar a entrar, para a gente começar a falar sobre perguntas e respostas. Mari, meu amor, bem-vinda! Eu vou fazer perguntas e respostas com vocês. Vocês podem escrever as perguntas que vocês quiserem e eu vou ficar respondendo aqui as perguntas à medida que vocês forem me perguntando. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é explicar um pouquinho sobre a constelação. Mas eu vou começar daqui um pouquinho, só para dar tempo das pessoas começarem a clicar, né, no vídeo, para elas acessarem, para que vocês consigam participar desde o início de todas as perguntas, das respostas, das explicações que eu vou dar sobre a constelação, porque eu acho que tem muita gente. Lu, meu amor, que saudades! Jaque, bem-vinda! Rita, meu amor, obrigada! Tem muita gente que não conhece a constelação, né? Então, por conta disso, eu resolvi fazer essa live hoje para explicar um pouquinho da constelação, uma explicação assim bem básica, para que vocês consigam compreender o que é, afinal, a constelação, como que ela funciona, como que ela pode ajudar vocês. E aí eu quero que vocês perguntem, façam as perguntas, eu vou tentar acompanhar todas vocês aqui. Fabi, bem-vinda. Lilian, bem-vinda, querida, que saudade de você, Li. Então eu quero que vocês se sintam muito à vontade para vocês perguntarem o que vocês tiverem dúvidas. Por favor, deixem suas perguntas. Eu vou marcar vocês aqui, eu vou tentar salvar as perguntas de vocês para eu conseguir responder o máximo que eu conseguir, tá bom? Então eu vou começar a explicar um pouquinho da constelação para vocês, gente. Maris, bem-vinda! Um beijo! Saudades também, Li. Muito, muito, muito. E agora, né, só pelo meio digital mesmo, não tem jeito. Queridas, então eu vou começar. Olha, eu vou dar mais um minutinho para as pessoas começarem a entrar. A gente já tá com um número de pessoas legal, bacana aqui. Eu vou começar a explicar para vocês um pouquinho da constelação, para vocês entenderem. Gabi, meu amor, que honra, obrigada por estar aqui. Então vou explicar um pouquinho e aí depois vocês fiquem muito à vontade para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Então, a constelação, o que é a constelação, né, gente? A constelação, ela é uma terapia breve que ela vai olhar de uma forma sistêmica para todos os nossos relacionamentos. Para esses relacionamentos, nós chamamos sistemas, né? Então, sistemas são os relacionamentos dos quais a gente faz parte. E Bert Hellinger, que foi o criador dessa terapia,
dessa técnica, ele descobriu que existem 3 leis naturais, como a lei da gravidade, que ficam atuando nessas relações humanas, né? E essas leis, então, vão causar alguns efeitos, né? Vão impactar nesses sistemas, ou seja, nessas relações, de uma forma onde a gente muitas vezes não tem consciência da atuação dessas leis, né? Então, a primeira lei é a lei da ordem, né? Que vai falar sobre a hierarquia sistêmica. O que é a hierarquia sistêmica, Vanessa? A hierarquia sistêmica, ela vai falar da ordem de chegada dos membros nesse sistema familiar. Então, eu tenho lá meus pais, eu e meus irmãos, né? Então, cada pessoa vai ocupar um lugar à medida que ele chegou nesse sistema. Então, eu sou a filha mais velha, eu sou a irmã mais velha, e assim vai para todas as pessoas que chegarem no sistema. Então, eu tenho a minha filha mais velha, minha filha do meio, a minha filha caçula, e assim vai seguindo por todas as gerações. Quando, por alguma razão, essas pessoas que chegam, né? Então, a gente tem aqui os membros do sistema na ordem de chegada. Se eu sou essa 4ª pessoa aqui e quiser ocupar o lugar de alguém que veio antes de mim, olha, a minha mão, ela está normal? Não está. Então, a isso daqui, ou seja, a gente querendo ocupar o lugar de quem veio antes ou de quem veio depois, né? Porque também, se eu quiser ocupar o lugar de uma filha minha, por exemplo, novamente a minha mão não vai estar fazendo, né, a sua função normal. A isso daqui o Hellinger chama de emaranhado. Então, quando a gente não está no nosso lugar e a gente quer ocupar o lugar de alguém que veio depois ou que veio antes de nós, traz o emaranhado. A gente acaba vivendo, né, a história do outro, os desejos do outro, os sonhos do outro, e a gente acaba não vivendo a nossa história. Então, se a gente imaginar, né, meus avós, meus pais, eu, minhas filhas, e assim sucessivamente, se eu quiser ocupar o lugar, por exemplo, dos meus pais, né, eu vou deixar o meu lugar vazio. E quando o meu lugar ele fica vazio, eu causo um emaranhamento tanto para trás como para frente. Por quê? Quem serão os pais das minhas filhas, não é? Quem é a mãe das minhas filhas? Eu vou estar lá na plataforma da minha mãe, no lugar da minha mãe. Eu me torno, então, irmã da minha mãe, filha da minha avó, e deixo as minhas filhas sem mãe. Então, eu causo um emaranhado. Essa desordem, ela vai trazer várias complicações, né? Ou vários sintomas para esse sistema, né? E os sintomas, eles podem ser muito variados. A outra lei é a lei do pertencimento. E a lei do pertencimento, ela vai dizer que todos num sistema têm direito a pertencer, né? E o que quer dizer isso? Isso é uma lei muito importante, que a gente nem tem ideia do quanto ela causa determinados sintomas nesse sistema, nessas relações. Então, vamos de novo, né, aqui. Eu tenho todos os membros do meu sistema, eles estão aqui, todos eles têm direito a pertencer. Se eu, por alguma razão, eu excluir alguém do meu sistema, novamente a minha mão, ela não está completa, ela não está preenchida. E aí, este membro que foi excluído, e a exclusão ela pode se dar de várias maneiras, eu vou explicar como. Esse membro que foi excluído, ele vai, então, buscar em algum membro posterior desse sistema o reconhecimento do direito dele de pertencer. Então, alguém num sistema posterior vai repetir os mesmos padrões de comportamento dessa pessoa que foi excluída. Então, por exemplo, se eu tiver uma pessoa com algum vício, né,
pode ser de qualquer natureza. Então, a pessoa que lá de uma geração posterior, ela vai se identificar nesse vício até que este membro que foi excluído, ele seja reconhecido como o direito dele de pertencer seja reconhecido, né? E aí o sistema, ele se apazigua, né? Novamente, se eu devolvo o lugar, se eu reconheço que este membro excluído pertence, que ele faz parte, então a minha mão volta a funcionar normal, ou seja, a nossa vida volta a fluir. E por último, a lei do pertencimento, ela vai falar sobre o equilíbrio das nossas relações. Em todas as nossas relações, onde não há hierarquia, prevalece a lei do equilíbrio. E a lei do equilíbrio, ela fala sobre o dar e o receber. Então, nas relações entre iguais, ou seja, nas amizades, numa relação profissional, por exemplo, numa relação de amizade ou de uma relação afetiva, deve haver a troca equivalente. Nós não estamos falando de igualdade, nós estamos falando de equivalência. Então, à medida que eu receber, eu também tenho que dar. À medida que eu dou, eu também recebo. Se numa relação, por exemplo, afetiva, uma das pessoas, né, seja o homem ou a mulher, ou enfim, cada um no seu papel, se um dá mais e o outro dá menos, aquele que deu muito, ele vai se sentir credor da relação. Aquele que recebe muito, ele se sente devedor da relação. Então, é como se esse devedor, ele não conseguisse satisfazer a esse credor. Então, qualquer coisa que esse devedor fizer, não vai atender às necessidades do credor, que vai estar lá numa postura inconsciente, de cobrança, de exigência. E muitas vezes isso causa um desequilíbrio. Então, a relação, ela não se mantém, ela rompe, né? Quando eu consigo fazer, então, o equilíbrio positivo, a compensação positiva, então, eu dou um pouquinho, o outro vem e dá mais um pouquinho, o outro vem e dá mais um pouquinho. Isso é a compensação positiva. E quando a gente faz essa compensação positiva, é que a relação funciona, né? É a relação entre os iguais. Então, a constelação, ela tem essas 3 leis atuando nessas relações de uma forma muito inconsciente. A gente não tem consciência dessa relação, dessas leis atuando. Como uma criança também não tem a consciência da lei da gravidade. Então, se uma criança, por exemplo, quiser pular de um muro alto, ela vai se esborrachar no chão. E por que ela se esborracha no chão? Porque existe uma lei, que é a lei da gravidade, que está atuando na massa, né, no espaço, no tempo, enfim. E acaba acontecendo o machucado. As mesmas coisas acontecem com as leis sistêmicas, né? Porque a partir do momento que essa criança se machucou, ela vai compreender, ela vai se conscientizar que existe algo que, quando ela pula de um lugar alto, ela pode se machucar. E a partir dessa consciência, essa criança vai fazer uma nova escolha, né? Então ela não vai mais pular do murinho, ela vai pegar uma rampinha, uma escadinha, ou então ela não vai pular. Por quê? Porque ela sabe que se ela pular, ela vai se machucar. E essas leis sistêmicas, elas vão então atuar nas nossas relações da mesma forma. Se eu quiser ocupar o lugar de alguém que não seja o meu em um sistema, se eu excluir alguém, seja por julgamento, seja por vícios, tem tantas formas, gente, da gente excluir, né? Os abortos é uma forma de exclusão também, seja ele provocado ou não. Então, se eu excluir alguém e se eu dar mais ou receber muito de alguém, vai existir um sintoma em mim. Então, eu, por conta da descompensação dessas leis,
algo em mim não vai estar bom, né? Então, se eu tiver, por exemplo, querendo ocupar o lugar de uma outra pessoa, eu vou perder a força da minha vida para eu ir em direção aos meus objetivos, aos meus desejos, aos meus propósitos. Eu perco a minha identidade. E sem a minha identidade, então eu não recebo a força para cumprir com aquilo que eu vim fazer no mundo, né? Eu perco o foco, eu perco a força. Existem várias maneiras dos sintomas aparecerem, né? Então eu posso começar a ter problemas para não ganhar dinheiro, para não ter bons relacionamentos, ou eu começo a ter relacionamentos abusivos. A Val perguntou aqui, Val, meu amor, gratidão por estar aqui. E os irmãos, como que funciona a lei? É super legal a sua pergunta, Valzinha. Os irmãos, eles têm não uma hierarquia, né? Então, por exemplo, eu sou a mais velha, eu não sou hierarquicamente maior que os meus irmãos, mas eu vim antes dele. Então, trata-se de uma ordem de chegada. A gente tem uma hierarquia em relação aos pais, né? Então, meus pais vieram antes, eles são maiores do que eu. Eu tenho um pouquinho de diferença dos meus irmãos? Sim, tenho. Por quê? Porque eu vim antes. Mas isso não quer dizer que eu tenha o papel dos meus pais, né? Eu não sou o pai e a mãe dos meus irmãos porque eu não dei a vida para eles. Então, neste caso, existe uma ordem de chegada de irmãos, mas não existe uma hierarquia neste sentido, porque eu não dei a vida a eles, né? E aí, quando aparecem os sintomas, a constelação então vem, ela vem para trazer à luz, ou seja, para dar consciência para essas pessoas que estão repetindo padrões, que estão fora dos seus lugares, que estão excluindo pessoas, que estão em relações desequilibradas. Ela traz a consciência, ela mostra qual é a lei que está sendo desobservada, vamos dizer assim, que não está sendo cumprida naquele sistema. Qual é a lei que está atuando no emaranhado? E aí a gente abre um campo quântico, é um campo energético, por isso que as constelações, elas podem ser feitas online, presencial, individual ou em grupo. Por quê? Porque a gente está acessando um campo energético, né, gente? Nós somos o resultado de várias histórias que vieram antes de nós. Essas histórias que vieram antes de nós, elas estão em nós, não só na nossa genética, mas principalmente, né, nas nossas memórias, em coisas que a gente não está acessando, né, conscientemente. E aí isso causa o emaranhado. Então a constelação, ela vai colocar a luz naquele emaranhado e aí a gente vai falar frases que vão restabelecer o equilíbrio, né, a ordem e o pertencimento. E é assim que a constelação funciona, gente. O benefício da constelação é trazer essa consciência, né? Porque a partir do momento que eu sei que determinada postura, escolha ou atitude minha está sendo honrada, né, por lealdade a alguém que veio antes e que sofreu, eu posso então romper esse vínculo, ficar no vínculo do amor e não no vínculo da dor e seguir o meu caminho de uma forma muito fortalecida. Então, basicamente, ó, já perdi aqui uns 20 minutos falando para vocês da constelação e o que eu quero mesmo é responder as perguntas de vocês. Obrigada, querida Lu, obrigada. Essa explicação realmente eu gosto muito de fazer e faço sempre nos meus grupos. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu já respondi a pergunta da Valéria, que perguntou da ordem dos irmãos. A Nath me fez uma pergunta na caixinha. Nath, daqui a E, aliás, essa pergunta vem de uma pessoa muito especial, porque essa pessoinha aqui é minha filha, número 2, e aí eu vou explicar, tá? Eu não gosto, sempre existe
como regra geral, a atuação maior ou menor de um sistema. Então, por exemplo, às vezes eu estou repetindo um padrão de comportamento de uma escassez que veio da família do meu pai ou que veio da família da minha mãe. Então, eu não gosto de colocar numa caixinha, dizer, olha, profissão é isso, mãe é aqui, sei lá, amor é aquilo, mas, em regra, profissão tem a ver com a mãe, e eu coloco isso em regra, tá, pessoal? Por quê? Porque podem ter exceções, podem existir escolhas profissionais que eu estou sendo leal a alguém do sistema do meu pai. Por exemplo, né? Quantas pessoas que não repetem profissões por gerações e gerações e gerações? Eu mesma, eu tenho um pai que é médico e eu quis fazer medicina na minha infância e na minha adolescência inteira. Até que eu prestei vestibular e vi que não tinha absolutamente nada a ver comigo. E graças a Deus não tem mesmo. E eu tô aqui. A minha filha... Inclusive, essa que fez a pergunta, ela é médica, por exemplo. Mas ela tem, desde pequena, esse dom, essa vontade, esse sonho. E ela realizou. Então, profissão tem muito a ver com mãe. Neste caso, filha, tá aí, né? Ó, você tá joinha. Você tá numa profissão que você está se realizando. E eu sou muito grata por isso. Vamos ver, quem mais que perguntou aqui, gente? A Ritão, meu amor, a irmã mais velha lidera? Não tem essa de liderança, né? Não existe liderança entre irmãos, por quê? Porque na hierarquia, gente, ó, prestem bem atenção em relação a isso. Na hierarquia, cada um ocupa uma ordem, né? Então, nós temos os pais e os filhos. Os filhos, eles estão no mesmo nível, no mesmo degrau, né? Mas existe o irmão mais velho, o irmão do meio, o irmão mais novo, que eles têm uma ordem de chegada, mas eles não têm a mesma relação de hierarquia que eu teria com os meus pais, por exemplo. Então, se eu sou a irmã mais velha, eu tentei liderar por muitos anos e isso causou vários emaranhados na minha vida. Mas porque eu estava ocupando o lugar ali, ou de um pai ou de uma mãe, quando na verdade eu não sou, porque eu não dei a vida a eles, né? Mas o irmão mais velho, ele tem uma série de expectativas que os próprios pais, eles sem querer, né, e por amor também, eles acabam atribuindo certas funções para esses filhos mais velhos, que na verdade eles não têm, porque eles estão no mesmo lugar que os outros filhos, mas o irmão mais velho acaba absorvendo essas responsabilidades que às vezes nem é dele, né? Então, não existe liderança, cada um ocupa o seu lugar, mas sim, existe uma ordem de chegada. Que mais, gente? Hoje é dia para vocês perguntarem o que vocês quiserem, vocês têm que aproveitar essa live. Eu vou responder para todos vocês. Como que os nossos ancestrais podem interferir no nosso presente? Fabi, de muitas formas. Então, eu vou dar uma explicação, um exemplo, para você tentar entender como que esses ancestrais, eles vão interferir na nossa vida presente, tá? Muitas vezes, por exemplo, e tem acontecido muito isso, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Que é do isolamento, do Covid, etc., nós temos várias memórias de ancestrais que passaram por diversas dificuldades, por exemplo, financeiras, que passaram por muita fome. E aí eu tenho percebido nos meus atendimentos bastante gente que está vindo com repetições de comportamento dos seus ancestrais. Então, por exemplo, alguns ancestrais, Fabi, passaram por guerras, passaram fome, passaram necessidade. E aí o que acontece? Nós estamos vivendo numa situação que nós acessamos muito memórias de guerra nesse Covid, né? Até por a gente não ter muita escolha, por a gente ter o medo, por a gente estar brigando com o invisível, né?
Então, muitas pessoas começam a comer muito, começam a ter medo de perder o dinheiro, então começam a guardar muito dinheiro, ou então começam a viver uma vida extremamente miserável até, por conta de ter esse medo. Então, é como se a gente acendesse uma luzinha nessa nossa memória, né? Na nossa memória sistêmica. E aí a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que os nossos ancestrais fizeram. Ou a gente vai fazer o que eles não fizeram. Então, por exemplo, tem muitas pessoas comendo muito nessa quarentena, né? Uma das fontes do nosso transtorno alimentar pode estar em um ancestral que passou fome, por exemplo. Então, eu como por você. Eu como por todos aqueles que não puderam comer. Eu não tenho abundância ou prosperidade, eu não prospero na minha vida em honra a vocês. Então eu vou ser solidária a esses ancestrais que foram pobres ou que não tiveram oportunidades de ter dinheiro na vida. E aí eu fico lá, eu fico identificada com esse ancestral inconscientemente, e a gente faz isso por lealdade, por amor, porque a gente quer que o clã do nosso sistema, ele permaneça, ele perpetue na humanidade, tá? E isso é amor, mesmo que pareça que não seja. E às vezes a gente tá repetindo um padrão de um ancestral que às vezes a gente nem conheceu, gente. Isso que é o mais louco. Às vezes tem lá, né, por exemplo, uma bisavó que passou numa guerra, por exemplo, e que teve perdas, teve várias necessidades que não foram atendidas. E eu posso estar, por honra a isso, a essa dor que ela viveu, eu posso repetir vários padrões de comportamento dessa dor. Eu acho que deu para entender, Fabi? Espero que sim. Vamos lá, gente. Ai, filhinha, a mamãe também te ama muito. Muito, muito, muito. Não é maravilhoso a gente ter uma filha aqui falando I love you? I love you too, minha filha linda. Vamos lá. Gente, quem mais? Houve uma troca de ordem. Você é a mais velha, Mari? Sim, pode ter havido. Na verdade, quando acontece esse confronto no trabalho, e a gente vê muito isso, o que acontece é uma dissociação dos papéis. Então, na família, vocês são irmãos. E numa empresa, de repente, o teu irmão pode ser seu chefe, e aí na empresa ele está ocupando um lugar de chefe, ou seja, ele está num lugar que é maior que você. Mas na família pode ser que ele seja mais novo, né? Meu irmão do meio. E aí eu não sei se você é a mais velha ou a mais nova, mas assim, aí ele começa a ter um papel de uma hierarquia que não bem definidos, o que é da empresa e o que é do sistema familiar, pode dar muitas interferências. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Houve uma troca de ordem por conta da inversão dos papéis. Eu já vi vários irmãos, né, mandando nos outros irmãos, independente dele ser o mais velho ou o mais novo, por conta da posição que ele ocupava numa empresa. E isso acaba rompendo a relação no sistema familiar. Então é muito importante que cada um tenha muito bem definido na empresa o seu papel e saber separar, né, uma coisa da outra, né? E mesmo numa empresa existe a troca, existe a equivalência, gente. Né? Então, por exemplo, se eu sou mal remunerada numa empresa, uma hora eu vou estar numa insatisfação total, ou eu não vou desempenhar a minha função de uma forma bacana, né? Acho que tentei responder, espero que sim. A Sil perguntou, alquimia da Sil, gratidão por estar aqui.
Como funciona a constelação online individual? Eu tenho que estar conectado ao mesmo tempo? Sim, Sil. Por que você tem que estar conectado ao mesmo tempo? A constelação individual ou em grupo, online ou presencial, ela vai funcionar da mesma forma. Quais são as diferenças? Em grupo, no presencial ou online, a gente vai escolher pessoas que vão representar as questões. Então, por exemplo, se eu tenho uma questão com a minha mãe, né, eu vou escolher uma pessoa daquele grupo que vai representar a minha mãe e me representar. E aí a gente começa a trazer à luz o emaranhado, né? Então a gente começa a ver o que é que essa mãe tá sentindo. Então o representante dessa mãe, ele vai falar o que ele tá sentindo. Às vezes sente uma angústia no peito, às vezes sente uma tristeza profunda. E a pessoa que tá representando a mim, por exemplo, o cliente, ele também vai falar como que ele tá sentindo. Ah, tá se sentindo triste, tá se sentindo com raiva e etc. E aí a gente vai buscar a origem do emaranhado naquele sistema familiar. Então a gente coloca a mãe, a gente coloca o pai, a gente coloca os avós. E aí a gente vai trazendo as histórias e é onde as leis elas vão mostrar pra gente, né? Aonde que está a origem, qual é a lei que está sendo transgredida, qual a lei sistêmica que está sendo transgredida. Então, essa é a constelação em grupo presencial, e pode ser online também. Quando é a constelação individual, tanto faz presencial ou online, ao invés de nós termos pessoas para representar a nós ou as questões, né? Nós vamos trabalhar com bonecos, ou então a gente vai trabalhar com cristais, por exemplo. Por quê? A gente pode ancorar a energia em qualquer objeto, uma vez que a energia que a gente está trabalhando, ela é quântica, né? É um campo energético, a gente acessa uma memória que já existe, na verdade. A gente só abre essa caixinha, né? E aí a gente está acessando essa energia. E aí a gente ancora num objeto, de modo que, ou num bonequinho. Eu falo que os bonecos, gente, os bonecos numa constelação individual, quem já fez constelação comigo até pode falar aqui se quiser. Gente, os bonecos eles falam, eles caem, eles mudam a cabecinha. É uma coisa maravilhosa de trabalhar. Por quê? Porque eles sinalizam, eles estão dentro daquele campo. E aí a gente contata, né, o objeto. E aí a gente começa a ter as sensações daquelas pessoas que a gente está trabalhando, tá? Ou daquele assunto que a gente está trabalhando. É assim que funciona, Sil. E tem que estar conectado ao mesmo tempo, porque é você que vai trazer essa energia para mim. Essa informação é você quem traz. Eu sempre falo que eu não sou ninguém, né? Eu sou apenas um instrumento. Então eu estou servindo aquele sistema, eu estou a serviço da grandeza do sistema de quem passa comigo. Então eu estou servindo aquele sistema para eu ser o instrumento, facilitar este caminho, essa consciência, tá? Então a energia é sua, é você quem vai trazer para mim. Vamos lá. A Lu perguntou isso que eu ia perguntar, Vanzinha, sobre como estamos revivendo memórias dos nossos ancestrais neste momento de crise. Lu, é uma coisa impressionante o que eu tenho atendido de pessoas que estão revivendo muitas histórias dos seus ancestrais, dos ancestrais que passaram, né, por várias situações muito parecidas com as nossas, inclusive de doenças, né, gente? Doenças onde eles foram privados de muitas coisas, doenças pulmonares, por exemplo, né? Muitas pessoas que tiveram câncer no pulmão, né? Quando a gente vai olhar, a pessoa pegou o Covid e atingiu de uma forma muito brutal. Então, a gente está acessando muita coisa nos tempos de agora. Mas ainda bem que a gente tem tantas ferramentas, né, gente? Pra gente olhar para tudo isso e liberar tanto as pessoas que passaram por isso, como a nós mesmos, né? Porque cada um teve uma escolha para vir aqui para esse planeta e viver alguma coisa, né? Cada um tem a sua história para viver. Vamos lá.
Deixa eu ver, achar, caçar mais aqui, mais pergunta. Deixa eu ver a pergunta da Nath na caixinha. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A Nath perguntou: a exclusão pode acontecer dentro da carreira? Por exemplo, meus chefes, que eu tive problema? Sim, Nath, pode. Pode acontecer e acontece, né? Às vezes a gente tá numa empresa e a gente não vai lá com a cara do nosso chefe, ou o nosso chefe não vai com a nossa cara, ou então o chefe se sente ameaçado e não reconhece o nosso valor, o nosso trabalho, ele não valida aquilo que a gente faz. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a te colocar em lugares onde você não tem oportunidade de mostrar seus talentos, de mostrar a sua capacidade, de mostrar a sua desenvoltura profissional, né? E aí começam a acontecer as exclusões, né? Isso é muito comum também acontecer. Exclusões profissionais tem. E acaba sendo muitas coisas que esse chefe está trazendo do sistema dele e que você, né, ou nós, estamos trazendo do nosso sistema também, porque esse encontro, ele não se deu por acaso, né? Então, eu estou escolhendo aquela empresa, eu escolhi esses chefes. Inclusive, eu tive vários chefes, gente, bastante, assim, exigentes. Eu sou muito grata a todos eles, porque aprendi muito com eles, mas não foi à toa que eu escolhi chefes muito exigentes, né? Por quê? Porque eu também tinha no meu sistema uma repetição de uma história onde eu trazia esse padrão de comportamento, né? De pessoas mais, vamos dizer assim, não difíceis, porque eles são meus amigos até hoje e eu sou muito grata por tudo, mas pessoas que são muito duras no falar, ou que são muito exigentes, cobram muito, né? E eu tinha isso também no meu sistema para olhar. Então, não sei se eu respondi, Nath, espero que sim. Deixa eu olhar aqui, tem mais uma pergunta. Quando na família tem histórico de aborto? Ótima pergunta. Como aborda na constelação? Bom, gente, os abortos, independente deles terem sido provocados ou não, eles são formas de exclusão. Por quê? Porque eu tirei o direito daquela pessoa que faz parte do meu sistema, independente dela estar viva ou não, né? Eu tirei o direito dele pertencer, eu tirei o direito da vida. E muitas vezes, alguns abortos, eles não são nem falados, né? Assim como mortes, né, gente? Às vezes alguém da nossa família morre e parece que aquela pessoa nunca existiu, parece que é proibido falar daquela pessoa que morreu. Gente, não, isso também é uma forma de exclusão. Por quê? Porque aquela pessoa tem uma história, né? E o mesmo raciocínio vale para o aborto. Então, ele pertence. Por quê? Porque ele nasceu naquele sistema, ele existe, mas é como se ele não existisse. E aí fica faltando, meu sistema não tá completo, aí fica faltando aquele membro. O que vai acontecer? Num aborto, às vezes, a mãe se sente muito culpada, ou ela fica na dor da perda daquele filho, né? E os outros filhos, eles vão acabar buscando o reconhecimento desse irmão. Então, por exemplo, se a minha mãe tivesse tido um aborto e eu não fosse a filha mais velha, e eu tô falando aqui que eu sou a filha mais velha, pronto, eu já tô pulando o meu irmão mais velho que não existiu, né? Por quê? Porque eu não sei, eu desconheço, mas ele existe. Então, quando eu faço uma constelação, eu vou descobrir que... Opa, entrou aqui uma ligação. E aí eu dou o direito dessa pessoa pertencer, eu devolvo o lugar desse abortado, desse excluído. E aí o meu sistema, ele pode voltar a fluir. Porque a exclusão, gente, ela pode ser omitida, ou ela pode ser falada, né? Ou ela pode ser de várias formas, né? Então, a gente teve muitas exclusões na história do nosso país, tiveram muitos abortos, tiveram muitos
os negros, os índios, né, que foram, na verdade o Brasil não foi descoberto, né, na verdade o Brasil ele foi invadido, né, e então houveram muitas exclusões, né, e isso tem até hoje um efeito no nosso sistema Brasil, né, no nosso sistema do país. O mesmo efeito vai ser gerado na família, né? Então, enquanto a gente não reconhecer essa pessoa, alguém vai ter um sintoma do excluído, né? Como que ela pode ter esse sintoma? De várias formas. Ela pode viciar, por exemplo, ela pode começar a beber, ela pode começar a consumir muitas drogas, ela pode ter outros abortos, porque ela vai em honra, já que você não viveu, eu também não dou continuidade a mais ninguém. Então podem apresentar vários sintomas, né, num histórico de aborto, tá? Helena, gente, quem tá pedindo para participar ao vivo, na verdade eu tô só respondendo aqui as caixinhas, as perguntas aqui, tá? O que fazer quando alguém quer inverter o papel com você? O que fazer? Ah, gente, ótima pergunta também. O que fazer? Não fazer, né? Não fazer. Por quê? Vamos supor que uma filha minha queira ocupar o meu lugar, né? E aí, as minhas filhas podem falar, né? Eu falo, a grande aqui sou eu. Por quê? Porque eu vim antes, eu tenho uma hierarquia com elas, né? E pronto. Isso já deixa elas no lugar delas. É incrível, gente. São frases mágicas, tá? Que vão simplesmente devolver o lugar para a pessoa. Você não precisa sair do seu lugar. Basta que você fale, olha, você é a minha mãe, então você é maior que eu. Ou você é a minha filha, então você é menor do que eu. Você é meu pai, você é o grande, você resolve. Eu não vou resolver por você. Porque se eu quiser resolver problema do meu pai, da minha mãe, de avô, de avó, eu saí do meu lugar, gente, já fui pro lugar deles. Então eu posso contribuir com eles? Posso. Aonde? No meu lugar. Posso ajudar o meu pai, por exemplo, a mexer na internet, que ele não consegue, por exemplo, abrir o Zoom? Eu posso ajudar, mas eu não posso fazer por ele. Ele tem que fazer a escolha dele, se ele quer aprender ou não. Então, como que a gente faz? Ficando no nosso lugar. Essa é a dica que eu tenho para te dar. Dá para fazer grupo online? Dá também, Nath. Inclusive, gente, eu vou muito em breve fazer um grupo online. Estejam atentas, que eu quero que vocês participem desse grupo. Vou fazer uma constelação online em grupo, porque não tá dando fazer presencial, né, gente? E a constelação tem que continuar. Constelação em grupo, individual, funciona online ou presencial da mesma forma. A gente vai ter pessoas que vão representar os sentimentos, né? E às vezes a gente nem escolhe, às vezes a pessoa já está na energia do campo, tá? Deixa eu ver. Meu pai, a Rita perguntou, meu pai rejeita a terra onde nasceu, Portugal. Essa rejeição pode afetar a minha vida ou apenas a dele? Nossa, Rita, maravilhosa a sua pergunta. Sim, sim, sim. Pode afetar e afeta. Por quê? Gente, é a mesma coisa que eu querer cortar a raiz de uma árvore. Essa árvore, ela vai dar frutos? Ela vai conseguir ter força? Ela vai conseguir crescer? Ela vai conseguir cumprir a sua função na natureza, no bioma? Ela não vai conseguir, porque falta o nutriente. Quando eu rejeito a minha origem territorial, né? É como se eu quebrasse, como se eu colocasse uma enxadada naquela árvore. Então eu corto a força que vem daquela raiz. Independente de eu morar naquele país ou não, e a gente tem muitos, né, ancestrais que vieram de outros países, e muitas pessoas deixaram uma história lá nos países deles e vieram viver nesses países, no nosso país, no nosso Brasil. E essas histórias que ficaram lá, muitas vezes não são trazidas na vida deles. É como se eles precisassem romper, quebrar com aquilo.
vezes, né? Então a gente também traz um pouco dessa história. E quando a gente honra a essas origens, quando a gente traz, integra a história de outros lugares que a gente viveu, a gente traz muita força com isso, né? E a gente tem mais foco, a gente consegue muito, a gente conquista muito mais coisas, a gente tem mais dinheiro, tem mais abundância, tá? Débora, meu amor, também sou sua fã, Deb, meu amor, gratidão. A Mari perguntou, Mari, que saudades. Devo relatar aqui que constelei com a Van e foi muito importante para mim. Foi como levantar uma âncora. Tive outras experiências e realmente a Van é diferente, especial. Gratidão, gratidão a você por ter me permitido ser esse instrumento. Sua constelação, né, foi maravilhosa e eu só tenho gratidão a ter sido a ferramenta. Eu é quem agradeço. Muito obrigada. Vamos lá, a Nath falou, eu tinha medo dos meus chefes, medo de falar. Então, isso provavelmente você trouxe do seu sistema e acabou, né, que você escolheu um chefe ou uma empresa onde você tinha esse desafio, que é pra olhar, né? Porque enquanto o emaranhado tá lá, gente, ele fica cutucando, é como se a gente tivesse um alfinete, do tipo, ó, tem algo errado, até que a gente busque a solução, né? A Val perguntou, hora do fã-clube, eu faço curso de constelação com a Van e ela é sensacional, a didática é muito clara e amorosa. Ai, Val, meu amor! Gente, eu dou o curso de constelação também, muito em breve nós teremos aí o curso online. A Val faz parte da minha primeira turma, né, tem várias outras alunas também, e eu sou muito honrada em poder contribuir, né, em poder trazer esse trabalho para que outras pessoas multipliquem essa consciência, esse apaziguamento sistêmico, porque a gente tem muito para contribuir, né? Então a constelação é uma profissão nova, né, gente? Não tão novinha, mas ela é nova. Então, em épocas de Covid, que tem muitas pessoas pensando na sua parte profissional, a constelação, ela é uma outra oportunidade que você pode abrir na sua vida também, né? Eu é quem agradeço, Valzinha, obrigada. A Fernanda, minha filha, falou, ela fala mesmo que ela é grande. Eu falo mesmo, gente, falo. Eu sou a grande aqui, quem manda aqui sou eu, né? É isso mesmo. Fabi, amou a resposta? Obrigada. Lioba, eu também tô feliz de você estar aqui. Quero participar do grupo online, mas não tenha a mínima dúvida que você vai participar, Má. Você vai com certeza saber, eu vou divulgar aqui. A Val também, que é grupo online. A Ju, minha filhinha caçula, entrou, tá aqui. Esse grupo online, Lu, lógico. A Lu, gente, a Lu Ferreira, ela é do ativo fixo das minhas constelações. Ela vai participar com certeza. A Andréa Ferreira perguntou, você tem algum grupo online para participar como representante? Então, Andréia, sim, eu terei e pode aguardar que provavelmente até a semana que vem eu vou estar divulgando para vocês. Eu vou abrir esse curso, o curso já tá aberto, gente. Eu vou abrir esse grupo online sim, tá bom? Eu demorei um pouquinho por questões técnicas, mas ele tá chegando e vocês fiquem ligadinhas aí que vai aparecer. E André, eu vou ter o maior prazer em você participar. Fica ligadinha aí que eu vou divulgar, tá bom? Como eu coloco o meu marido no lugar dele sem sair do meu nessa ordem? Ai, Mari, que pergunta bárbara. Amei sua pergunta, meu amor. Então, Má, o que acontece, né? Como que a gente deixa marido no lugar dele e como que a gente ocupa o nosso lugar? Quando a gente deixa o que é dele com ele e faz só o nosso papel. Qual é o seu papel nessa relação, nesse relacionamento? O seu papel é de esposa, certo? Então é aquele papel que você vai cumprir. Muitas vezes, num relacionamento afetivo, a gente traz coisas dos sistemas. Então, eu vou pegar aqui 2 lápis para eu mostrar para vocês, gente. Vou pegar um lápis do mesmo tamanho que o outro aqui. Ó,
Então temos aqui, ó, a mulher e o homem. Só que atrás desse homem, gente, tem uma galera. E atrás dessa mulher também tem uma galera. Porque a gente traz muitas coisas do nosso sistema. E às vezes, aquele homem vê naquela mulher alguma coisa que faltou no sistema dele. Ou a mulher vê naquele homem, algo, ou ela espera, ela fica na expectativa de ter algo neste homem, né? Neste homem aqui, que faltou no sistema dela, dos ancestrais dela. Então, eles não se enxergam nos papéis, porque eles ficam nas expectativas de algo que faltou neles, das relações com os pais ou com seus ancestrais. Então, eles vão trazendo os padrões do sistema familiar deles, né? E aí, acaba tendo, às vezes, a mulher, por exemplo, pode ter o papel de uma mãe, quando o marido tem a expectativa de que ela cuide dele, etc. Ou se ele teve algum problema no relacionamento afetivo com a mãe dele, ele pode trazer toda esse buraco dele, dessa relação, para o relacionamento afetivo dele. E você também, né? E vice-versa. Então, o que a gente tem que fazer? Identificar, né? O que ele está trazendo para você, ou o que você está levando para ele, é seu ou é da relação, né? E aí, você naquela relação entender que ali vocês são, ó, do mesmo tamanhinho, nem maior nem menor. E que a troca, ela tem que ser uma equivalência saudável, que é a compensação positiva, que eu falei no comecinho da live. Espero ter respondido também. Gente, quem mais? Vocês querem fazer mais perguntas? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Grupo online é tudo o que eu queria, Van. Ai, Nath, você também vai fazer parte, é lógico. A minha filha, você é demais, te amo. Ju, te amo também. Gente, eu tô longe dela. Ela tá longe de mim. Quero participar também. A minha aluna, Ana, também, lógico que vai participar. Andréa, gratidão, você tem uma energia incrível, querida, muito obrigada, é muito amor, com certeza. Esse trabalho eu realizo de todo o meu coração e quem conhece o trabalho sabe que realmente eu tenho muito respeito e muita humildade com ele, porque a grandeza não é minha, certamente a grandeza é do sistema de cada um de vocês. Se eu podia, a Lu pediu aqui, se eu posso explicar um pouquinho sobre as funções da nossa energia feminina e masculina de acordo com a constelação. Então, eu acho que um pouco dessa função da energia feminina e masculina na constelação, ficou clara assim a pergunta, eu acho que tem um pouco a ver com isso que eu acabei de falar para Mari Leandro sobre os nossos papéis no relacionamento. A gente tem que estar muito no papel da mulher e no papel do homem. Qual é a função da mulher, né? Qual é a sua função de mulher no mundo? É essa função que você vai exercer no seu relacionamento, né? Você não pode querer realizar coisas que só o homem realiza. Por quê? Porque a gente não nasceu com o órgão genital deles e eles não nasceram com o nosso. Então, a gente tem centrado na gente a nossa energia feminina. E a energia feminina, ela é da nutrição, da segurança, do alimentar. Por quê? Porque é isso que a nossa mãe faz. A nossa mãe ele tem a ver com isso, com essa abundância. Olha, o prazer é feminino, a alegria é feminina, a nutrição da vida, a segurança é um papel feminino. O papel masculino, qual é? Da força, gente, né? A mãe é aquela que fala assim, filhinho, pega o casaquinho, não sai sem o casaquinho. E o pai é aquele que fala, pula de cima do escorregador, vai pra vida. Então a gente fala que a mãe é o sucesso, é a profissão, e o pai é o mundo, porque o pai nos coloca para o mundo.
Então, essa força, a coragem, a comunicação vem do pai. Então, é o que a gente faz para fora, né? E a mãe é muito aquela para dentro. Não sei se eu respondi sua pergunta, Lu. A Nath tinha a mesma dúvida. Nas relações homossexuais funcionam da mesma forma, né? Geralmente a gente fala que o homossexual, ele teve provavelmente uma história de alguma exclusão lá atrás, né? Então, por exemplo, às vezes um pai, ele foi excluído, não conseguiu namorar com uma mulher e etc, e essa mulher, ela foi excluída daquele sistema porque o amor foi proibido e tal. O que acontece? Então, no sistema, a filha daquele pai, ela pode gostar de outra mulher, como o pai gostou dessa mulher. Então, ela repete esse amor, né? Ela fica nessa busca de amor. A Mari falou, obrigada, querida, saudades. Obrigada, Mar. Eu amo você. Lu, ótimo, gratidão. Gente, faltam 4 minutos pra gente acabar a nossa live. Eu quero aqui, primeiro, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui, se tem mais alguma pergunta, mas eu acho que não, tá? Eu quero dizer uma coisa pra vocês muito importante. Hoje eu tô colocando no ar o meu site, finalmente. Nasceu o meu filho, né? Então eu quero dizer para vocês que acessem lá na minha bio, vocês vão acessar o meu site e no site tem vários presentes para vocês, mas muitos. Eu deixei lá um e-book que vocês podem acessar explicando sobre as constelações e também eu deixei umas meditações de teta lá para vocês baixarem. Então, por favor, acessem, aproveitem esse momento, esse site. Eu espero que a gente tenha muitas, mas muitas coisas juntos, que seja só um começo de uma jornada. E eu agradeço por vocês estarem aqui, gente. Então, ó, tem o site lá. Por favor, acessem. Deixa eu ver se eu consigo... deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui o meu site. Deixa eu ver se eu consigo comentar aqui. Peraí. Não consegui, gente. Não consegui. Peraí. Não consegui. Bom, de qualquer forma, por favor, acessem. Está lá. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Peraí. Agora voltou. Agora voltou porque não estava voltando a tela. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença de todas. Acessem lá o site. Vamos ter cursos online, grupos online. Está lá, assim, nasceu um filho para mim. Então, não esqueçam de acessar. E eu agradeço muito a participação de todas vocês. Gente, vocês têm mais uma pergunta? A gente tem mais um minutinho. Ai, Mari, Expósito, obrigada, meu amor. Karina, como evitar que os padrões familiares influenciam questões que estão na nossa família? Algo da sua família de origem está faltando em você? Você identifica algo da sua família de origem, né, que ficou mal resolvido? Olhe para isso, resolva e venha inteira para sua família atual, tá? Isso é muito importante e amei a sua pergunta. Hoje você me deu respostas para muitos dilemas. Que bom, meu amor! A Lu falou assim, já reserva a minha cadeira virtual dos grupos online. Com certeza, gente. Eu vou reservar muitas cadeiras. E eu quem agradeço. Gente, eu tô aqui, eu queria fazer um brinde a todas vocês, os meus seguidores, todas que participam. São muito ricos para mim, vocês saibam que eu vibro muita energia, cada post que eu coloco, cada trabalho que eu entrego a vocês, eu coloco muito do meu amor, muito do meu afeto. Então, a esse site que nasceu, a essa querida participação de todos vocês, a minha profunda gratidão. É meu site, gente,
vanessamorandi.com. Eu não consegui fixar aqui, gente, mas é só ir lá na bio do meu perfil que vocês vão conseguir acessar. Olha lá, www.vanessamorandi.com. A Jane pôs aí pra vocês. Então, ó,